Shalom! Eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E este é o meu convite. Aprenda hebraico e assim descubra novos e profundos significados na sua Bíblia. Bem, hoje eu quero te mostrar como na nossa época é muito mais fácil aprender o hebraico da Bíblia do que na época bíblica mesma, incluindo na época de Jesus, tá bem? E para te mostrar isso, como hoje é muito mais fácil, eu visitei um lugar bem legal aqui em Israel, a Sinagoga Or Israel. E eu aproveito para agradecer a gentileza do rabino da sinagoga ter me deixado filmar, tá bom? Acompanhe comigo. Antes de mais nada, entenda o serviço da sinagoga. Judeus se reúnem para rezar 3 vezes por dia. É preciso 10 pessoas no mínimo para começar a reza. Todos estão virados em direção a Jerusalém. Não importa onde esteja a sinagoga no mundo. Pela manhã, o judeu coloca o tefilim, filactério em português, um ritual que vem desde a época bíblica. Agora note esse armário, presente em qualquer sinagoga. Nesse armário é colocado cópias do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em hebraico, o conjunto desses 5 livros é chamado Torá. No Novo Testamento, o Pentateuco, ou Torá, é chamado de lei. O Pentateuco, ou Torá, ou lei, é considerado no judaísmo como a parte mais importante da Bíblia. Veja como então é venerado numa sinagoga. Os judeus dividiram o Pentateuco em 52 partes. O ano tem 52 semanas. Então, cada semana, os judeus leem na sinagoga uma das 52 partes. Isso em qualquer sinagoga do mundo é lido a mesma parte. Ou seja, os judeus leem completamente o Pentateuco nas sinagogas uma vez por ano. E quando terminam, começam novamente. No dia da minha visita, estavam lendo na sinagoga o 4º livro do Pentateuco, o livro de Números. O respeito ao Pentateuco, ou Torá, ou lei, ele é tão grande que é produzido na nossa época exatamente como era produzido na época bíblica. Isso é muito legal para nós interessados no hebraico da Bíblia, porque a gente pode ver e entender como era o texto feito na época da Bíblia. Veja só, tanto na época da Bíblia como na nossa época, o Pentateuco, a Torá, é feito em pergaminho, isso quer dizer em couro animal, e a tinta é escrita por um escriba, como naquela época, que ele usa uma pena de ave e coloca a tinta ali dentro. Agora, eu quero te chamar a atenção para um detalhe importante, acompanha comigo. O abecedário hebraico é composto por consoantes e vogais. Mas na época bíblica, a Bíblia era escrita apenas com as consoantes, sem vogais. Você consegue imaginar a dificuldade de ler a Bíblia na época de Jesus? O rabino está lendo a partir de Números, capítulo 7, versículo 30. Em português é: no 4º dia, fez a sua oferta Elisur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Rubem. Imagine ler essa passagem sem vogais. Seria assim. Difícil, né? Eu diria até impossível. Então, como o rabino consegue ler sem as vogais? É que ele lê todos os anos o Pentateuco, desde a infância. Então o versículo é bem conhecido dele. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Bem depois do final da época bíblica, os rabinos, eles colocaram vogais no texto da Bíblia. Tá bem? Isso aconteceu por volta do ano 1000 da era cristã, tá bem? Depois da época bíblica, da época antiga. Então, as vogais, elas são pontinhos, sinaizinhos colocados embaixo das consoantes. Tá bem? Isso fez
com que a leitura do texto ficasse bem mais fácil. Hoje, qualquer Bíblia em hebraico impressa, ela vai trazer as consoantes e as vogais, tá bem? Isso facilita muito, acompanha comigo. Compare a mesma passagem que o rabino está lendo, agora com os pontinhos das vogais. Fica bem mais fácil. No Pentateuco lido na sinagoga, não colocaram os pontinhos de vogal, porque a ideia é ler de um texto sagrado igual como era na época bíblica. Mas em qualquer outra Bíblia em hebraico que você compra ou acessa na internet, sempre vai ter os sinais, os pontinhos das vogais. Veja um exemplo. No trecho que o rabino está lendo, aparece a palavra nasci, príncipe em hebraico. Veja como era na época de Jesus. E veja como a gente lê hoje. Olha como não tem segredo algum. A leitura é da direita para a esquerda. A primeira consoante é o nun, correspondente ao N em português. Embaixo, note o pontinho que representa a vogal A. Temos aqui na. Em seguida, a letra sin, que equivale ao S em português. Embaixo, a vogal I, formando si. A letra Yud está sempre simbolizando a vogal I, e aqui está apenas reforçando o si. Finalmente, a letra Aleph, que é uma letra silenciosa, equivale ao nosso H. Para ter som, depende de um pontinho de vogal. Como não tem nenhum sinal, permanece silenciosa. Nasci, príncipe em hebraico. Legal, e fica aqui então o meu agradecimento ao rabino e ao pessoal da sinagoga Or Israel. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe aí seu comentário. Esse vídeo eu produzi para te mostrar como se alfabetizar no hebraico não tem segredo algum, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, te desejando muita saúde,